Olá, queridas e queridos alunos, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula de logística, sendo nossa primeira videoaula. Conforme eu havia comentado na última aula presencial, vamos manter o compromisso com vocês para que o conteúdo das aulas sejam passados e que não interfira no prazo de entrega dos certificados. Bom, antes de iniciar a aula, comentar um pouco do coronavírus, que o coronavírus é uma ameaça mundial, não é uma simples gripe e precisamos nos prevenir. Mesmo que nós não sejamos do grupo de risco, não podemos colocar em risco as outras pessoas. Lembra daquele vídeo do estoque, em que o estoque caiu todo? Isso foi passado na última aula. Então, eu disse que em logística deveríamos pensar primeiro na integridade física das pessoas. Portanto, vamos nos prevenir. Bom, todas as aulas eu falo disso, Porém, eu sempre reforço para que vocês mantenham o seu e-mail, me envie o e-mail atualizado, no caso de você alterar o seu e-mail ou o seu celular, para que a gente possa sempre manter o contato, principalmente agora que através da coordenação está sendo enviado os WhatsApps para divulgar todas as mensagens referente à aula, sobre a disponibilidade de material, inclusive essa será avisado por WhatsApp, tanto pelo e-mail. Então, aquele que ainda não enviou e-mail, avisa seu colega para que envie o e-mail, ou se você mudou o celular, me informe também. Bom, vamos aproveitar para aquele que não baixou, para baixar aí a apostila. Toda aula também falo, mas a importância, o material didático que é disponibilizado para vocês e para que vocês pratiquem aí o hábito da leitura, ampliar o conhecimento e também para reforçar o conteúdo das aulas. Então está aqui o endereço, vai estar disponível também pelos slides, pelo e-mail, e o código aí para baixar a apostila é a Anhanguera GRU Log. A gente tem essa sopa de letras aí, logística, e hoje eu quero falar de uma delas, que é o inventory, ou seja, o inventário. E vocês já me disseram que é inventário na sala de aula. Bom, o que significa isso, Significa fazer uma listagem completa de todos os itens do estoque. O inventário é muito importante para a empresa porque nós não estamos falando somente ou apenas de materiais, mas quando tem um material, existe valores relacionados. Então, a gente precisa acompanhar isso tudo de perto, o que entra e o que sai do estoque, ou seja, o que entra e sai do almoxerifado. O controle armazenado desses produtos cresce aí exponencialmente. E a gente já falou também de entradas e saídas, e que todas essas entradas e saídas, elas devem ser devidamente registradas. Não através daquela ficha de controle de Cardex, mas sim de um sistema informatizado que hoje todas as empresas acredito que possuem. Então, vamos lá à nossa revisão. E a nossa revisão começa com aquele meme, e eu tenho certeza que todos lembram desse meme, Que toda vez que eu movimento o estoque, eu atualizo o quê? Eu já estou até ouvindo vocês falarem. O saldo. E vocês repetiram isso a aula toda, chegaram em casa e falaram pro gato, pro cachorro, pro papagaio, pro primo, pro irmão, para todo mundo que toda vez que eu movimento o estoque, eu atualizo o saldo. Vocês também anotaram essa frase que eu ditei para vocês, que o preço de venda e a forma de pagamento não deve ser levado em conta
no cálculo do controle de estoque através do FIFO. Porque o que interessa para o controle de estoque é o preço de aquisição. Isso é o que mais interessa. Lembram que vocês anotaram no caderno? Então, é só vocês pegarem o caderno que vai estar lá para vocês relerem essa frase aí. Tão importante porque essa frase, ela auxilia na execução, na elaboração do exercício, na resolução do exercício. Falamos também sobre rastreabilidade, né? E a importância dela, porque nós precisamos identificar as matérias-primas, os insumos ou até mesmo o serviço. E demos exemplos, né, de rastreabilidade do correio, rastreabilidade de alimentos, rastreabilidade de produtos farmacêuticos. Vou até relembrar aqui, ó, que até peguei alimentos, né? Aqui coloquei o óculos para facilitar um pouco. Rastreabilidade desse biscoito é 933-012-215. Bom, do refrigerante aqui é JAOO 3709. Do leite AAN4C36481. Então, tem até do álcool gel aqui. Bom, L16. Bom, cada empresa, ela determina o seu método, o critério para nomear a rastreabilidade dos seus produtos ou serviços. E a rastreabilidade, a importância dela é que ela tem que vir desde o ponto de origem até o consumidor final. É de onde veio e para onde vai. Então, cada empresa aí determina como vai nomear a sua rastreabilidade. Falamos das movimentações de estoque, né? Principalmente que são com relação a dois tipos de movimento. E são a base do estoque, que as movimentações são apenas duas, ou seja, entradas e saídas. E vimos na entrada, né? O movimento de entrada, que é a compra ou aquisição, que são sinônimos, a devolução para o estoque, e no caso de saída, de vendas, de requisição, lembra de requisição? Retirar, ordem de fabricação, ou seja, ser requisitado para produzir no almoxerifado, produzir peças na produção, seria requisitado no almoxerifado, e uma saída quando um produto está com defeito e é devolvido para o fornecedor. Bom, as movimentações de estoque levam em consideração o saldo quantitativo e financeiro, ou seja, o estoque são peças, são unidades, são litros que a gente consegue quantificar. E quando se trata de financeiro, é o valor do estoque. E isso também nós vimos no exercício que vocês praticaram. Bom, cabe ao responsável pelo estoque efetuar esses lançamentos, seja de entrada ou saída, de acordo com as movimentações que eles fizeram. Vocês já ouviram falar em baixa de estoque, em baixar o estoque? Da baixa não é eliminar, tá? Não vou eliminar o estoque, não vou dar o fim do estoque, e sim eu vou efetuar o lançamento no sistema da quantidade que foi retirada. Tá? Então, é uma saída, eu vou dar baixa daquilo que saiu do estoque. Esse foi o exercício que vocês começaram a praticar em sala de aula, que era para vocês fazerem no decorrer da semana. E a gente vai iniciar a correção desse exercício. Bom, primeiramente, nós deveríamos preencher o cabeçalho. E esse cabeçalho, né, essa ficha de controle, era de acordo com as informações que foram dadas aí no problema. O código, bom,
Qual que é o código que eu vou colocar aqui? Olha, o óleo de têmpera de código OT998.007. Então, é a informação que nós iríamos colocar. Antes disso, vamos explicar aqui a parte que a maioria ficou em dúvida, que é com relação ao custo da mercadoria vendida, né? Como efetuar esse cálculo. O nosso estoque inicial, nós começamos com um produto, né? Esse óleo de têmpera não existia na empresa, então o estoque inicial dele é 0, tá? E também uma informação importante, se é custo da mercadoria vendida, é em valor. E em valor, na nossa moeda, é em reais. Então vamos lá, então, preencher essa ficha de controle. O código, como eu havia dito, né, o OT-998007, eu vou preencher ele aqui. Qual que é a descrição do produto? Que produto nós estamos falando? Óleo de têmpera. Qual que é a unidade de medida para mensurar esse estoque, esse produto? Ele é dado em litros, tá? Então, ó, estoque está falando em litros, então a unidade de medida é litros. A localização, P02 está marcado aqui, a gaveta, G5, e tem duas informações importantes, né, para o meu estoque, que é o estoque mínimo ou de segurança, que é a mesma coisa, e estoque máximo. Então era só colocar aqui essas informações. Eu preciso colocar aqui 4L26L? Não tem mais necessidade, porque uma vez que eu tratei aqui da unidade de medida, ele serve para controlar todo o estoque, porque já está determinado na ficha de controle. Então vamos lá começar agora os lançamentos, né, do nosso controle de estoque. Então o primeiro lançamento foi no dia 2 de janeiro, o documento foi de compra, rastreabilidade, isso tudo foi dado no enunciado. Então foi uma compra de 15 litros, no valor aí de R$17, que o total dessa compra foi de 255. Ou seja, 15 vezes 17, 255. Vocês lembram também que toda vez que tivesse uma entrada, eu ia pegar esses valores e transportar para cá? Então, foi assim que nós fizemos em aula. Só vamos voltar lá para demonstrar aqui, ó, 2 de janeiro, aquisição de 15 litros no valor 17, sendo à vista. Ok? Então, fizemos esse lançamento aqui. Depois, 30 de janeiro, teve uma venda. Se eu vou vender, meu estoque inicial era 0, eu vou vender de quem? Somente do que eu tenho. Se eu tenho, aqui, ó, da rastreabilidade P01, tá? Quanto que foi essa venda? Bom, relembrando, venda, que tipo de movimento é? Saída. Estou vendendo 10. Que valor que eu comprei o P01? 17. 10 vezes 17, 170. Aí vem aquela pergunta. Toda vez que eu movimento estoque, eu atualizo o saldo. Vamos atualizar o saldo? Então, vamos lá. Professor, como que você fez isso? Vamos lá, relembrando, atualizar o saldo. Eu tinha 15, saiu 10, 5. 15 menos 10, 5. O valor unitário não muda. 5 vezes 17, 85. Vamos ver lá esse lançamento. 30 de janeiro, venda de 10 litros no preço de 35. Bom, 35, professor. Você colocou lá 17. Você colocou 17. Mas e aquela frase que eu disse? Que o que interessa para o controle de estoque é o preço de compra, o preço de aquisição. Então, o preço de venda
não interessa no controle de estoque, seja prazo, seja à vista, o que interessa somente é o preço de aquisição. Então já o estoque está atualizado nessa data, né? 30 de janeiro, eu tenho 5 unidades, R$ 85,00 no meu estoque. Aí 30 de março, ocorreu uma compra, uma nova rastreabilidade, a P02, eu comprei mais 15 unidades, só que nessa compra eu paguei R$ 20,00 por unidade, 15 vezes 20, 300. Lembra que eu disse? Vou pegar toda vez que tiver uma compra e transportar ela para cá. Agora sim eu vou, movimentei o meu estoque, eu vou atualizar o estoque. Então estou atualizando o estoque. Estou atualizando 5 mais 15, 20, 85 mais 300, 385. Com relação ao valor unitário, ele tem um valor unitário para cada entrada. Portanto, não devemos somar 17 mais 20. Tá? Então, foi a compra, né? No dia 30, 15 litros, valor de 20, a prazo, rastreabilidade, P02. Bom, o próximo lançamento é a venda no dia 30 de maio de 15 litros, no preço de 30, isso não me interessa, é apenas informativo, isso vai interessar para outro departamento, para departamento de venda, custo, contabilidade, mas para o estoque isso não vai interessar. Então, vamos vender aí 15 litros, não interessa o preço, então vamos lá, voltando lá no dia 30 de maio, 30 de maio, uma venda é uma movimentação do quê? De saída. Então, eu tenho aqui duas entradas diferentes. E nós aprendemos que o sistema FIFO é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então, quem tem que sair primeiro? O saldo que restou do primeiro que entrou. Sobrou 5, então ele é o primeiro a sair. Tem quantos? 5 da P01. Então, saindo 5, eu paguei na P01 17, 5 vezes 17, 85. Vamos atualizar o saldo? O saldo de quem? Da P01. P01, se eu tinha 5, saiu 5, ficou 0. Paguei 17, 0 vezes 17, 0. Quanto que falta para 15? Faltam 10 unidades. Então, de quem? Da P02. Eu não posso pegar as 15 e baixar direto, porque senão eu desobedeço o FIFO. Então, da P02, saindo 10. Quanto que eu paguei na P02? Paguei R$20. 10 vezes 20, 200. Vamos atualizar o saldo de quem? Da P02. A P01 eu já atualizei, então 15 menos 10, 5. Quanto que eu paguei? R$20. 5 vezes 20, R$100. Portanto, eu atualizei meu saldo, né? Eu atualizei o meu estoque agora. Eu sei que no dia 30 de maio eu tenho 5 unidades, R$100 da P02. Então aqui está demonstrando quantas unidades eu vendi, né? 5 com 10, 15 e saiu do meu estoque R$285. Lembra que no exemplo que eu dei em sala também baixei aqui? Porque eu sei que tem uma outra entrada. Então vamos lá. Depois do dia 30 de maio, 30 de junho, eu fiz a aquisição, a compra, né, de mais 25 litros e paguei R$23. Então, 30 de junho, uma compra, aquisição da P03. Compra é entrada, 25.
vezes 23, que é 575. Toda compra eu transporto ela para cá. E agora eu vou atualizar o meu saldo. Movimentei o estoque, movimentei com uma compra. 5 mais 25, 30, 100 com 575, 675. Ok? Então, o meu CMV, que foi a pergunta do exercício, é de 455. Então, vamos entender como calcular esse CMV. Lembra que o estoque inicial era 0. Compras. 1.130 de compras. Então, compras é só somar as minhas entradas. 255, 300 mais 575 vai dar o valor de 1.130. Menos o estoque final, 675. Vamos ver meu estoque final? Está aqui, ó. Se a gente está falando de custo da mercadoria, só vamos falar de valores, né? De dinheiro. Menos 675. Então, 1.130 menos 675, 455 é o meu CMV. Ou seja, eu fiz o cálculo lá, ou posso ver aqui direto também, ó. O que é o meu custo da mercadoria vendida? É tudo aquilo que saiu do meu estoque. Então, 170 mais 285 é o 455, que é o custo da mercadoria vendida. Bom, em que datas o estoque ficou abaixo do estoque de segurança ou do estoque mínimo? Em nenhum momento. Vamos rever? Por quê? Quanto que era que nós falamos que é o estoque mínimo? Tá? Então, o estoque mínimo era de 4 litros. Então, em nenhum momento ele ficou abaixo de 4 litros. Vamos ver todas as atualizações. Olha, ele teve 15, 5, 20. Esse daqui, ó, ele não ficou 0, ficou somente a P01. Ele ficou com 5. Então, abaixo de 4 litros não ficou em nenhum momento. Em que período ele ficou acima do estoque máximo? Qual foi o valor que eu disse de estoque máximo? 26 litros. Então vamos ver se teve algum lugar que ele ficou acima de 26 litros. Bom, ele teve aqui, ó, no dia 30 de junho, ele passou do estoque máximo, ele ficou com 30 litros. Então ele ultrapassou aí o estoque máximo. 30 litros. E o valor do CMV, nós calculamos tanto aqui e podemos verificar aqui. Então essas são as informações aí que nós vimos. E essa é uma informação muito importante, né? O hashtag, que o preço de venda e a forma de pagamento não deve ser levado em conta no cálculo do controle de estoque através do sistema FIFO. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Porque se vocês tiverem qualquer dúvida, vou estar disponível para responder por e-mail e vou disponibilizar essa apresentação, a apresentação da última aula, com o passo a passo e passar para vocês o que vocês mais gostam, certo? Que é as atividades para casa. Então vamos lá, primeira atividade, bem simples, tá? Realizar a leitura das páginas 3 a 8 e 23 a 26, são os conteúdos que foram dados em sala de aula. E vai estar disponível aí na apresentação
esse exercício, que é similar ao exemplo que eu dei em sala de aula e também similar com a correção que nós fizemos agora, tá? Porém com mais detalhes, então prestem atenção aí nas informações. Principalmente agora eu coloquei os documentos. Não é só compra e venda. Agora nós temos a ordem de fabricação, tá? Quando é uma ordem de fabricação é o quê? Uma saída, uma devolução de material a estoque. Então, se ele está voltando para o estoque, é uma entrada. Tem uma informação importante aqui também, que é com relação à devolução ao fornecedor, então será uma saída. E também prestem atenção que quando a gente falar de kits, utiliza 2 peças. Se são 10 kits, 2 peças, então serão 20 peças. Então prestem atenção aí nas informações. Vocês vão preencher a ficha de controle, colocar aquelas informações do código, a descrição, localização, estoque mínimo e máximo. Preencher a tabela. Quem tiver facilidade aí, imprime para ficar mais fácil. E responder essas perguntas, tá? Em que data o estoque ficou abaixo, acima, o saldo do estoque no dia 28/3. Então, eu gostaria muito, espero que vocês façam essas atividades e me retornem quando tiver alguma dificuldade. Vou estar disponível para responder para vocês. Espero também que essa pandemia passe o mais rápido possível para que possamos nos encontrar. Um grande abraço a todos. Até a próxima aula, seja por vídeo ou presencial.